Ora viva, sejam bem-vindos ao nosso e vosso programa ICA Podcast. Esse programa foi feito pensar em si. E como estreia não podia ser diferente, hoje convidamos alguém muito especial, e por isso a Sede Digital movimentou a equipa até o local do nosso convidado. O nosso convidado é o Gabriel Chiquete Chipuete, presidente da ICA, casado com a diaconisa Madalena Carvalho Benza Chiquete, pai de 5 filhos, avô de 5 netos. Seja bem-vindo, pastor, e obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigado. Nós estamos verdadeiramente agradecidos Obrigado. por terem vindo. Sejam bem-vindos. Ok. Bem-vindos porque é a primeira atividade que se realiza a nível da Igreja Cristã Evangélica aqui, Amém. no sítio. E nós queremos que Deus vos abençoe. Assim seja, pai. Trazer toda essa informação é salutar. E assim, muito obrigado pela vossa presença. Ok, nós é que agradecemos por aceitar o nosso convite, pastor. Já sim, pastor, nós queremos um resumozinho de como surgiu a Igreja Cristã Evangélica. A Igreja Cristã Evangélica, ICEA. Quando nós falamos da Igreja Cristã Evangélica, nós estamos a falar exatamente do plano de Deus para a salvação. Se nós olharmos uma grande cidade, não tem uma única casa. Tem várias casas. Ok. Alguns são prédios de X andares. Outros são casas pequenos. E ainda temos aqueles casos em que são torres, não é? Especiais. E também no plano de Deus para a salvação, a mensagem chegasse até nós através da Igreja Cristã Evangélica. Os irmãos sabem que no tempo colonial chegaram missionários. Nesse tempo colonial chegou, em cada época foi chegando missionários. E diz a nossa história que nos anos 50 chega em Angola um missionário, o missionário Cartacho, que ele foi convidado por uma missionária que esteve aqui em Angola, que veio da Igreja de Deus americana. Ok. Então, eles vieram um casal, o Edmundo e a esposa, só que o marido morre em Angola, ela regressa para os Estados Unidos e a partir dali ele então começa a fazer, escreve cartas na Convenção das Assembleias de Deus em Portugal, a pedir um missionário para Angola, já que ela viveu em Angola e sentiu a necessidade do evangelho chegar. Ok. Que havia mesmo naquela altura, havia necessidade do evangelho. Então foi nessa altura que um jovem também, que diz a história no seu livro, que era recém-casado, o Cartacho Martins, então ele decide vir para Angola. Mas não teve o apoio da denominação dele. Mas ele, com os seus recursos, consegue vir para Angola. Ele e a esposa. E naquela altura era entrar num navio que demorava tantos dias para chegar até aqui. Chega no Lubito, a partir do Lubito, depois lhe indicam para trabalhar na área do Kwanza Sul e ele vai até exatamente na área de Porto Ambuí, no quilômetro 70 ou 70 quilômetros de Porto Ambuí. Então ele ali começa uma missão. A missão progrediu de tal maneira que, diz ele na história, de que quer
a Igreja Católica, o padre que estava na altura naquelas localidades e os comerciantes acharam por bem que ele estava a tirar os membros porque ele já estava a proibir o consumo de álcool, estava a ensinar, a missão dele era só de ensinar. Quando aquela missão dos 70 começou a crescer, chamou o irmão dele para poder ajudar no Evangelho, na expansão do Evangelho, que naquela altura o Evangelho estava no trabalho dele, estava a progredir Porto Ambuí e nas áreas de Gabela, portanto, subindo naquela linha do caminho de ferro de Porto Ambuí. E chegou uma altura que o governo português, através dessa acusação, é fechado a missão. Fecha essa missão do 70, do Quirimbo, e então ele vem para Luanda. E vindo para Luanda, ele assiste um pouco alguns cultos. Foi recebido por um casal também que estava na igreja metodista. Assiste os cultos na igreja metodista, mas continuou a fazer trabalhos de evangelização. É assim que ele abre aqui na Maianga um trabalho na casa, na rua João Seca. Se vocês passarem um pouco aqui depois da Maria Pia, para aqui, quem vai para a área do 1º de agosto, exatamente, era esse nome que não estava aparecendo. Sim, ok. E pela rua João Seca. Okay. Mas aqui começa o trabalho, é pequeno o sítio, e então eles mudam dali, vêm para aqui na rua de baixo, a Lopes de Lima, para continuar o trabalho. Mas depois descobrem, exatamente a PIDE descobre que ainda ele continuou a fazer o trabalho de evangelização e diz no seu livro de que ele depois foi mesmo removido para regressar para Lisboa. Okay. Ao regressar para Lisboa, só para simplificar, sim, porque os jovens estão... sim. Essa pergunta é dizer, ao regressar para Lisboa, ele e a esposa, já veio um irmão para poder continuar o trabalho, que foi o pastor Luís Campos de Aço. Então, o pastor Luís Campos de Aço continua com o trabalho, ele regressa, mas em 1961 surge o problema da guerra, não é, dos movimentos, e muitos irmãos, não só aqui na parte leste, mesmo aqui na parte da Gabela, sim, e em todos os sítios, muitos irmãos tiveram problemas com a PIDE-DGS, foram presos, e nessa altura, então, em 64, ele envia a esposa para ver como é que estavam os irmãos, quais que foram afetados pela PIDE-DGS, que a PIDE-DGS, alguns não sabem, mas é a polícia secreta portuguesa naquela altura, e também ver como é que a igreja está. E quando ela chega para aqui, então encontra a obra, mas houve discussão, creio que discussão com o pastor. Então eles entram em contradição, porque também já tinham ouvido falar de que o pastor não estava a dirigir bem a igreja, e isso tudo tem se complicou o seu ministério, porque na verdade, e é importante isso que seja totalmente conhecido, nem todo é um mar-cordé de rosa. Sim. Yeah. Então, aqueles que informavam já de que, olha, aqui a igreja não está sendo bem administrado, e naquela altura ainda havia muito problema do racismo também, e então havia a ala dos brancos, havia, sim, também o grupo dos africanos e os negros, os autóctones, não é? E nessa altura, então, diz a história de que eles entram em litígio. Nessa coisa de entrar em litígio, entra outra vez a PIDE-DGS, e quando entra a PIDE-DGS, então coloca a esposa do missionário Cartacho e o próprio pastor entra na cadeia, ok? E eles encerram a igreja. Esta igreja chamava-se Igreja Evangélica Pentecostal. Se os irmãos, alguns que são bons leitores, há um livro do INAR, da doutora Fátima Viegas, onde que ele diz que a ICEA veio da Igreja Evangélica Pentecostal. Não é a Igreja Evangélica Pentecostal, a IEPA, não. É esta Igreja Evangélica Pentecostal que existiu até o ano de 1964.
Então, em 64, fecha-se. Diz o pastor Antônio João, que na altura já era membro dessa igreja, de que eles, ao saírem de lá, ao fechar a igreja, a PIDE permitiu levar as cadeiras e eles transportaram exatamente as cadeiras que estavam na igreja para a casa do pastor. E um grupo de irmãos continuou a fazer os cultos na casa do pastor, sim. Luís Campos de Aço. E outros irmãos foram na Igreja de Jesus. A Igreja de Jesus é a atual Igreja do Maculusso. A Igreja do Maculusso, quando os irmãos lerem a história das Assembleias de Deus, vão encontrar que ali a Igreja do Maculusso começa já muito antes, era chamado Igreja de Jesus. Ok. Então, alguns irmãos vão para a Igreja de Jesus. E sei também que houve alguns autóctones, irmãos negros que também já faziam parte, que foram juntar-se na Igreja do Kazenga, porque naquela altura a Igreja Assembleia, já o reverendo Abraham, o coso que o Papa Abraham, como chama na Assembleia de Deus, já estava com o trabalho no Kazenga, e havia um grupo do Velho Canjila que também estava já na área do Rangelo, também tinha lá alguns grupos daqueles que vieram de Porto Ambuim, que já eram membros portanto, membro do missionário Cartacho. E isso foi um momento exatamente desta questão. Quando eles vêm para aqui, diz ainda a história, por sugestão do Dr. Brechet. Brechet era exatamente o missionário que estava na igreja de Caluquembe. Então, o Dr. Brechet, segundo a história, ele sugere que não deve mais mude de nome. E então não ligaram mais como Igreja Evangélica Pentecostal. Então, os que estavam com o pastor Luís Campos de Aço, diz que a história de que no dia 16 de junho de 1965, eles então elaboram uma carta para as autoridades portuguesas, para sugerir, não é, para abrir, para ter uma igreja, e esta igreja se chamava, então passaria a se chamar Igreja Cristã Evangélica. Ok. Então, eles definem bem essa questão de que é uma igreja cristã evangélica, porque ele diz ainda assim, quando os irmãos lerem no documento, e é muito bom que os jovens conheçam a história, quando lerem no documento, ele diz que nós, os cristãos portugueses, cidadãos portugueses, que estamos aqui em Angola, que somos crentes, cristãos, queremos manter a nossa fé. E então, por causa disso, estão a pedir autorização para ter exatamente uma igreja, para a partir dessa igreja, eles conservarem a sua fé. E nessa altura, então, esses 21 irmãos, juntamente com o pastor Luís Campos de Aço, endereçam um requerimento, era fazer um requerimento, e endereçado ao governador-geral de Angola, pedindo, não é, a autorização de fundação de uma igreja com a denominação Igreja Cristã Evangélica de Luanda. Ok, pastor, desculpa, pessoal. Antes era Igreja Evangélica Pentecostal. Ok.